Boa noite, senhores. Vamos aí Buenas para mais um noches. episódio 22 do nosso podcast. Vamos falar hoje sobre o pré-draft da AFC, para completar ali os times que faltaram da semana passada, né? Começamos com a NFC, agora é a AFC. E aí na próxima semana a gente faz um último mock draft, antes do dia do Natal do Cauã. E aí, tudo certo com vocês? Alguma novidade aí da semana? Fala aí, pessoal. Boa Bom noite. dia, boa tarde, boa noite, senhores. 9 dias para a primeira noite do draft e contando. Novidades saíram. Já não, ainda, né? Pelo amor de Deus, não aguento mais isso. A NFL divulgou hoje os nomes que vão estar presentes na primeira noite do draft dela, lá no dia 24, lá em Green Bay. A famosa Green Room, né? Então, aí nomes que possivelmente podem sair na primeira rodada. Tá certo. E tem alguém que já era esperado e não vai? Tem alguém que não era esperado e vai comparecer? Cara, o Shador não vai estar lá, né? Que ele já tinha avisado que ele não ia, ele vai fazer uma festa particular para ele. Então ele não vai estar presente. A surpresa fica por conta dos outros dois quarterbacks, né? O Jackson Dart e o Jalen Muro, principalmente o Jalen Muro. As últimas semanas aí praticamente crescendo bastante essa história do Jalen Muro na primeira rodada. O Travis Hunter eu achei que ele não ia estar presente, mas ele vai estar presente no dia. Um nome que eu também achava que não ia estar lá, que é o Tyler Booker, né, o guard de Alabama, mas vai estar presente também. A NFL que subiu esse ano, né, ano passado foram apenas 13 nomes, esse ano ela convidou 17 jogadores para estar lá presente. E a grande maioria deles, acho que... Oi? O Bocala não vai? Não. O Bo Callahan resolveu fazer uma festa particular dele também. Tá certo. Então vamos começar aqui, sem tempo a perder. AFC Norte, falando de Baltimore Ravens, que tem ali um guard, um edge, um defensive back como principais necessidades. Tem a 27ª escolha geral e mais 10 picks nesse draft. É bastante coisa para pegar. Mas será que esse time precisa de tantas adições assim? Eu acho que precisa. Eu acho que o Baltimore Ravens ele é uma equipe que precisa melhorar a sua linha ofensiva, apesar de ter o Lamar que acaba maquiando um pouco as falhas da linha ofensiva. Mas acho que principalmente Baltimore precisa trazer um edge rusher que faça diferença nessa defesa, assim, um cara que realmente venha e faça jogadas nessa defesa, né? O Dafio e o Justin Madubuque ali no meio da defesa, acho que ele até são nomes que, ok, são bons jogadores, mas falta aquele cara de impacto. E aproveitar, né, que Baltimore junto com o São Francisco são as duas equipes aí que mais têm escolhas, talvez usar essas escolhas para tentar subir, pensando num prospecto que eles gostem mais que a média, ou então realmente fazer a base da pirâmide, né, que o draft também é para isso. Mas eu acho que precisa sim, acho que essa 27 pode ser usada aí para tentar trazer um edge rusher nessa classe que faça certa diferença nessa defesa de Baltimore, assim. Eu acho que o wide receiver, chegada do DeAndre Hopkins, te desobriga de você atacar ela tão cedo, apesar de não ser o maior fã desse corpo de recebedores, né? Eu gosto dos Zay Flowers, mas Rashad Bateman... Se eu sou o Baltimore, eu ia atrás de um wide receiver bom, porque a gente mas sabe. Não dá para confiar no Hopkins, né? Falar que ele vai ser a solução dos problemas. Não, mas é um nome que segura a bola, pelo menos, assim, alguém que talvez com a bola lá na direção dele, ele segure. E ficar de olho na situação. Desculpa, Cauã, não queria te cortar, mas assim, é que é duro você botar um time como candidato a campeão do Super Bowl, que assim, hoje o Baltimore é um dos candidatos, é um dos times que mais estão lá para cima para brigar pelo caneco, não é um time que está aí só para cumprir tabela, com um wide receiver 1
sendo o DeAndre Hopkins, cara. Eu entendo ele ser o wide receiver 2, mas é complicado se você acha... Putz, ter esse cara como o líder do teu... Tá assim, o líder do teu ataque é o Lamar correndo, é o running back, esqueci o nome do nosso... mas assim, você precisa também de jogo aéreo, não tem jeito, porque a hora que você tá lá no finzinho do jogo, se você jogar a bola pro Andrews na endzone, ele vai dropar de novo, cara. Não adianta, você tem que ter mais mãos para. Então, assim, trazer um wide receiver jovem aí, alguém. Mas uma coisa que eu ouvi, antes da gente gravar aqui, eu estava ouvindo um podcast da ESPN, do Kurt e do Nardini, e eles estavam falando sobre o wide receiver, né? A classe de wide receivers, que não é também das melhores, assim, não tem muita gente para escolher nesse draft. Né? Então, talvez não adiante querer buscar uma solução para o jogo aéreo no draft, porque não tem muitas opções. A melhor opção, que é o Hunter, tá lá no começo, não vai chegar neles nunca. Cara, eu acho que concordando, mas já discordando, eu acho que essa classe de wide receiver, ela realmente talvez não seja a classe de wide receivers que você fala assim, que maravilha, ou quando você olha para a classe do ano passado em que você tinha 3 prospectos ali que saem dentro do top 10, 3 caras que tinham potencial para o top 10 e caras que depois até saem mais baixo, como o caso do Brian Robinson, e acabam produzindo tudo mais. Mas acho que você consegue encontrar talentos, acho que o que acontece é que essa classe ela é muito homogênea, assim, ela é uma classe que, óbvio, se você... Para mim, o Travis Hunter, ele é o meu wide receiver 1, ele é o principal wide receiver dessa classe. O Tatum McMillan, para mim, ele é o 2, ou pode ser o 1A, se você quiser tirar o Hunter e colocar ele para jogar de corner, mas eu acho que ele pode tentar essa aventura de ser corner e wide receiver. Eu acho que você tem nomes ali que pode ajudar. O que eu acho é que na 27, eu não sei se você vai ter um nome que valha essa escolha. Assim, vou parar para pensar aqui. Ficar muito para cima, um cara que você consiga pegar em outra rodada, é isso que você quer dizer. Isso, você dá esse reach, mas vamos pensar aqui, sei lá, talvez você tenha um Luther Burden ali, que é um... Eu gosto do Luther Burden, mas ele é um cara parecido com o Zay Flowers. Até acho que ele tem potencial para ser melhor que o Zay Flowers. Mas aí você gastar uma 27 um cara que você já tem um igual no seu elenco, eu não sei se vale a pena. Porque, como eu falei, eu vejo muita necessidade nessa defesa de um playmaker. Assim. Você tem o Kyle Hamilton na secundária, que é um baita do jogador, mas é uma secundária já envelhecida, o Marlon Humphrey não vai jogar para sempre. Teve problemas no ano passado, acho que essa defesa ela evoluiu até o final da temporada. A defesa que começa não é a defesa que termina, ela evolui bastante. Mas você tem a possibilidade de sair com um jogador que talvez vá impactar o seu time muito mais do que você dar um reach no wide receiver, porque ele é mais glamuroso, digamos assim, e um cara que talvez vá ser mais do mesmo que você já tem. Tá? Então eu olhando para Baltimore hoje, eu acho que eles visam muito essa questão. Ou você conseguir trazer um guard, mas eu acho que Baltimore é uma franquia que consegue achar valor em linha ofensiva em rodadas mais para baixo. Então eu não sei se eu arriscaria, a não ser que você tenha um nome ali, tipo um Grace Able. Eu acho que um cara que vale uma primeira rodada e que vai ser interior de linha ofensiva. Então talvez você possa pensar por aí. Agora, se você tem a chance de sair com um Ed, um Shamar Stewart, vamos supor que esteja por ali, um Donovan Ezeruaco, o próprio Nick Scott, no Texas A&M também, nomes que talvez possam, você lapidando, melhorando esses caras, trazendo produção para eles, talvez você possa conseguir um playmaker ali, ao invés de você ir numa escolha que é mais sexy a visão do torcedor, de muita gente, e trazer um wide receiver que seja mais do mesmo. Assim. Então, para mim, eu vejo o Baltimore nessa primeira rodada pensando nisso. Assim, talvez melhorar a sua defesa, trazer peças que venham ser playmakers, que venham mudar o patamar da sua defesa, né? E daí você usando as suas outras... Cara, são muitas escolhas, são 11 escolhas. Assim, você tem capital de draft para trabalhar, não digo nem de fazer as 11, mas de você pegar uma sétima, uma sexta e usar para subir talvez numa quarta rodada, um cara que talvez esteja caindo.
tentar se mexer numa terceira rodada, que eles têm ali a 91, mas talvez tentar subir um pouquinho mais para trazer um wide receiver que talvez esteja caindo ali no board que eles gostem. Então eu acho que para Baltimore hoje realmente, na minha visão, eu iria atrás de um cara que procure fazer a diferença na defesa, assim. E aí, por outro lado, a gente tem os Bengals também, que tem o time do ataque, né? Time das renovações do ataque, mas não tem defesa, né? E precisa draftar todo mundo na defesa agora. Eles têm a 17 geral e mais 5 picks. E aí? São 6. Então, a 17 geral mais 5 picks. Mas sim. São 6 defesas que eles precisam. Se der para trocar para baixo para pegar 10 defesas, vai. Troca com o Baba, exatamente. Para poder troca para baixo, pega mais defesa. Cara, acho que eu nem vou falar tanto de Cincinnati, porque acho que a gente já tem um episódio ali que a gente falou bastante de Cincinnati, e para mim acho que é meio que chovendo molhado. Já. Quem me ouviu falar sobre Cincinnati já tem mais ou menos uma noção do que eu vou falar aqui. Precisa, assim, acho que precisa entender essa situação do Trey Hendrickson, se ele vai ficar, se ele vai embora, se vai conseguir achar esse parceiro para troca, né? Tudo que se fala em torno dessa negociação é que está muito difícil, que a chance dela não sair é maior do que dela sair. Então, tentar achar alguém que seja esse parceiro de troca, eles estariam pedindo ali uma late first, né? O início, uma escolha entre a 18 e a 40, eu ainda acho que é muita coisa pensando num cara de 30 anos e que você ainda vai ter que pagar um baita de um contrato com muito dinheiro garantido, que é o que ele quer. Então, eu não sei se Cincinnati vai conseguir isso que eles querem, ainda mais com N notícias vazando que a situação lá tá difícil de conversar, que eles não conseguem chegar num ponto, então isso acaba pendendo também contra Cincinnati. Mas para mim, assim, a 17, a 49 até... Óbvio, eu acho que a linha ofensiva de Cincinnati ela pode ser melhorada. Ela precisa ser melhorada. Então, se você tem a chance de sair ali com um cara na primeira rodada, Kelvin Banks, que é tido como tackle, mas pode pode se tornar guard na liga, e você sai com um jogador de linha ofensiva para melhorar a proteção ao Burrow, eu acho que é válido. Mas também eu acredito que Cincinnati precisa olhar para esse draft e precisa ser muito... Não para esse, que a gente já teve essa conversa. Eu acho que os próximos drafts de Cincinnati precisam ser muito certeiros para conseguir valer todo esse dinheiro que está sendo gasto com 3 jogadores, talvez até 4 se o Trey Hendrickson renovar. Mas aí você ainda tem um edge... Janela, né? Que renovaram e para eles conseguirem tentar brigar, né? Assim, acho que vamos lá, vamos acreditar que eles têm potencial para brigar. Agora, com essa defesa, para mim, eles não vão brigar com ninguém. Acho que eles vão ter, de novo, aquele time que vai envergar e uma hora vai quebrar, porque em janeiro você vai encontrar uma equipe que vai fazer com que a sua defesa quebre, mesmo que o seu ataque seja muito poderoso. Então, para Cincinnati, eu acho que é isso, assim, é olhar a board, tentar entender o que vai chegar ali na 17. Como eu falei, eu acho que você conseguir sair com um Ed 1, que vai ser 2, caso o Trey Hendrickson fique, ou que seja um realmente no lugar do Trey Hendrickson. Sair com um linebacker, porque o Jermaine Pratt é um cara que não deve ficar, já pediu troca. A secundária de Cincinnati também, eu acho ela problemática, eu não gosto dos nomes que tem ali. Então, assim, para mim, esse draft de Cincinnati, ele precisa ser um draft muito bem assertivo, assim, muito bem encaixado. E vamos focar na defesa, que é vão ter que acertar a coisa que eles não têm feito nos últimos anos. Então, até por isso que eu não consigo olhar para os Cincinnati Bengals e falar, cara, eles estão no rumo certo. Pelo contrário, para mim, eu acho que Cincinnati tá enfiando pés pelas mãos e talvez isso vá cobrar um preço lá na frente, assim. Beleza. Indo para Cleveland Browns, tem a segunda geral, mais 9. E eles precisam de quarterback, precisam de running back, wide receiver, de tackle, de corner. Precisa de muita coisa ali. Nesse podcast que eu falei que estava ouvindo antes da gente gravar, eles estavam falando que a renovação com o Miles provavelmente girou em torno também de promessas do que eles fariam no draft, de algumas posições que o Miles estava pedindo para fortalecer o time. Não que ele ache que vai ser campeão em Cleveland, mas que dessem mais oportunidade de brigar, né, com outros times ali. E aí,
a gente já comentou bastante, né? Que eles não devem pegar quarterback. Mas tem gente que fala que a segunda também não vai ser trocada de jeito nenhum. E aí, o que vai ser Cleveland nesse draft? Vamos pegar um running back lá em cima? Cleveland Vamos vai pegar ser o que seja Cleveland. melhor? É Qualquer coisa que oportunidade? eles escolham vai ser errado. Ou que eles só vão estragar a pessoa, né? Estragar Então, o futuro de mim, Cleveland vai ser Cleveland. Qualquer coisa que eles fizerem vai ser errado. Para mim, essa escolha tá meio quase que fechada também com o Travis Hunter. Eu acho que eles vão supriria uma apostar. necessidade deles, né? Supriria duas, né? Porque precisa de corner duas. e de wide receiver. Exato. Então, com um jogador, eles supririam duas. Eu acho que por grife, por hype, eu acho que o Travis Hunter hoje ele atrai muito mais essa grife, esse hype, até do que o Abdul Carter. Assim. Apesar de achar que seria uma dupla extremamente interessante você ter Abdul Carter e Myles Garrett, um de cada lado da sua defesa, uma defesa que já mostrou que ela tem potencial para fazer coisas melhores. Assim. Cleveland consegue estragar o prime do Myles Garrett, estragar que eu digo no sentido de que é um jogador que talvez a gente não veja ser campeão e que tinha muito potencial para fazer estragos numa defesa que levasse. Exato. Então, ele escolheu um cara que depois ele escolheu pelo dinheiro e a opção dele, mas assim, né, Cleveland também não deu essa opção. Achou que estaria dando quando foi atrás do Deshaun Watson e era quase meio que óbvio que não seria essa opção. Eu acho que eles vão postar no Travis Hunter na 2 e depois deve usar essa 33 e essa terceira extra que eles têm. Eu ainda acho que Cleveland é uma equipe que deve voltar para a primeira rodada em busca do seu quarterback reserva, porque vamos lá, reserva não, seu quarterback do futuro, porque vamos lá, Joe Flacco, Kenny Pickett, ninguém que tá lá é resposta para nada em Cleveland. Se tomar os dois, então, não dá um. Assim, eu acho que o Flacco vai ser de novo aquela coisa que ele tapa buraco para um ano e você ter ali o teu calouro podendo ficar um ano no banco e depois indo para jogo ano que vem. Mas eu vejo o Cleveland fazendo isso. Eu acho que a 2 eles meio que já optaram por ir no melhor jogador desse draft, sabendo que ele vai estar disponível, né? Que Ken Ward deve realmente ser a número 1, acho que já está meio que fechado. Então acho que eles optam por deixar o Shadow Sanders cair, né? Deixar ele passar, até porque talvez eles gostem de outro nome, eu acredito que e vão com o Travis Hunter e depois eles tentam voltar para a primeira rodada em busca desse nome, um Jackson Dart, um Jalen Mills, você fala que ele gosta bastante de Jalen Mills. Agora todo mundo gosta de Jalen Mills, né? Então eu vejo dessa maneira, assim, eu acho que Cleveland essa 2, né, acho que teria que ser muita coisa para você tirar essa 2 deles e tirar a chance deles escolherem o Travis Hunter, assim. Pensando no hype, no movimento, na situação, assim, eu acho que Cleveland vai com o Travis Hunter e depois eles vão tentar voltar ali. Eu depois tentar ali pegar né, vamos ver, acho que eu falei, acho que se o Shador passar dos Giants, começa uma queda que vai ser interessante de ver, se ele vai realmente sair do top 10, se ele não vai sair do top 10, se Cleveland consegue voltar para o top 10, o que eu acho que, sei lá, seria gastar um capital meio burro se você tem a chance de draftar o cara na 2, se você quer ele, então faça isso de uma vez. Exato. Uma fortuna. E vai gastar uma bala, assim, então eu acredito que Cleveland não goste tanto assim do Shadow Sanders a ponto, como eles gostam no Travis Hunter, a ponto de gastar 2 com ele. Então eu vejo dessa maneira. Acho que a próxima quinta-feira, e fora essa outra, a gente deve ver o Travis Hunter indo para Cleveland e depois a gente deve ter aí talvez esses movimentos meio desesperados, assim, esses movimentos em busca do seu quarterback, assim, já se falando Kyle McCord, Tyler Shoe, Louisville, assim, hoje começaram a sair umas fumaças meio esquisitas, assim, de nomes de nomes que podem sair na primeira rodada. Que assim, eu ficaria surpreso, mas eu não ficaria surpreso se fosse o Cleveland Browns fazendo isso. Do mesmo jeito que se fosse o New York Jets fazendo esse tipo de movimento, eu não ficaria surpreso.
Então, assim, aguardar que talvez a quinta-feira do draft seja uma noite bem interessante e engraçada para quem não torcer para essas franquias, assim. Né? A gente vai Você chegar. vai estar todo mundo se olhando e falando assim, ué, Fala. nem cogitava esse nome. Fala. Falando de Jets, vamos para AFC East. Falando de Buffalo Bills, que... A gente nem falou do Pittsburgh Steelers ainda. Então, você pulou os Steelers? Desculpa, eu tenho até dó, PH. Eu sei que você não gosta dos caras. É porque eu sei que você tem uma rixa pessoal. Você tem uma rixa pessoal com os torcedores Perdão. Steelers. Steelers que tem a 21ª mais 5 picks. Precisa de quarterback, precisa de running back, precisa de tackle, precisa de safety, precisa de um monte de coisa, só não precisa de wide receiver, né? Eles têm um wide receiver agora. Mas precisa de alguém para lançar a bola para ele também. E aí? Na 21 tem coisa que presta ainda para munir esse time? Vai sobrar algum... Tem algum quarterback que vale a pena pegar ainda na 21? Se eles não fecharem com o Aaron Rodgers, eles vão precisar de um quarterback, não é possível. Eu acho que mesmo se eles fecharem com o Aaron Rodgers, eles vão precisar de quarterback, mas... mas isso que eu ia falar agora. 21, né? Mas não pegando na 21, aí você pega na terceira rodada. É verdade também. Eu não sei se na terceira vai ter alguém que vale a pena você gastar a sua terceira rodada com um nome que vai ficar ali, tipo... E no ano que vem a gente vai estar sentado aqui de novo e falando assim, o Pittsburgh Steelers precisa de um quarterback, ou então vai estar de novo o poderoso Mike Tomlin, né? Atrás de um veterano para deixar ele na mesma situação que ele está agora. Então, assim, tem esse nome? Não sei, cara. Não sei, assim, a lógica é que tenha. A lógica que se fala é que Pittsburgh gosta muito do Jalen Milroe, que é um cara tido para terceira, quarta rodada, mas que nas últimas semanas já subiu seu estoque para final de primeira e início de segunda, então os Steelers nem têm essa segunda rodada, porque foi paga no DK. Se fala no Will Howard, né, de Ohio State, também um cara que se fala que Pittsburgh gosta bastante, e não sei se eu adoraria ver o Will Howard em Pittsburgh, acho que eu daria gargalhadas sensacionais em ver o torcedor do Pittsburgh Steelers lambendo Mike Tomlin e idolatrando o Will Howard. Cara, alguma coisa vai ter que fazer. Pra cima, né? Esse é um fato também. Se o Shador sair do top 10. Porque aí eles precisam subir 8, 10 posições, não é tão absurdo assim, vai custar caro, subir 10 posições vai custar caro para eles. Não, mas assim, não é subir para o top 5, mas assim, se eles tiverem que subir da 21 para 11, não é tão complicado. Sim, mas não é tão complicado. São Francisco. São Francisco. Por que São Francisco trocaria 11 barato? Porque São Francisco também precisa... Não, barato não vai, mas assim... Não, barato não. Não vai. Vai pegar 2 primeiras e a terceira desse ano, pelo menos. Não, mas aí vale a pena? Pra mim não vale, mas não sou eu que estou desesperado por um quarterback. Esse ponto. Vale a pena. Ainda mais se eles fecharem com o Rodgers. Não, se fecharem com o Rodgers, não vai mesmo trocar. Mas aí o Rodgers o ano que vem se aposenta. Vai voltar para essa mesma história? Você chama o Kirk Cousins. Case Keenum. Entendeu? PH, PH, não vou contratar você para ser GM do meu time. Cara, não tem, cara. Assim, desculpa, o Pittsburgh Steelers se enfiou num buraco que ele mesmo agora vai ter que tentar sair. Cara, sempre tem um quarterback para você chamar de seu. Sempre tem. Se é bom ou ruim, isso é outra história, mas sempre tem. Tá, mas aí a gente tá falando de uma equipe que tá pagando 30 milhões no wide receiver, cara. Que tá renegociando o contrato com um Ed. Exato, com uma equipe que tá negociando um contrato com um dos melhores Eds da liga, que vai querer ganhar a mesma coisa que o Myles Garrett para mais. Ou seja, você vai gastar aí perto de 100 milhões em 2 jogadores para você trazer qualquer coisa para lançar a bola?
A gente não está falando que projeto é esse? Raiders, a gente está falando de um time que foi para os playoffs e tem aspirações. Só para dizer que mantivemos mais uma temporada de recorde positivo. Desculpa, irmão. Para com esse papinho. Não vamos entrar nesse mérito, porque não vale a pena. Não entra nesse mérito, é realidade. Desde 2017, o Pittsburgh Steelers vai para os playoffs e não ganha. Não ganha. O Pittsburgh Steelers desde 2017 vai para os playoffs e não ganha. Só disputam aquilo e que é muito equilibrada. Você ter 20 anos de campanhas positivas é uma marca expressiva, cara. É algo para é grande, foda. Mas é. Eu prefiro a vida do Philadelphia Eagles com 2 títulos nos últimos anos e depois mais uns 10 sem ganhar nada, do que passar 20 anos com recorde positivo e não tendo nada. Mas a gente tá falando de uma liga que tem times que não tem nada. Tá falando de uma liga que só tem um título para disputar, velho. E a gente tá falando de uma franquia que é tida uma das maiores da história da liga, se apequenando. Eu não acho que seja se apequenando. Tá se apequenando. Se contentando com ser seed 7 da AFC, ganhar uma vez ou outra do Lamar para dizer, nossa, o Lamar é nosso freguês, chegar nos playoffs e tomar uma piaba de alguém, essa é pequena. Tá certo. Ficar nesse limbo, esperando o Aaron Rodgers da vida, dizer, eu quero jogar por vocês ou não, porque eles não se prepararam para ter esse quarterback, esse franchise quarterback, que quando eles escolheram o glorioso Kenny Pickett, essa é pequena. Tá certo. Vamos correr, porque senão não vai dar tempo de falar de todo mundo. A gente só falou de uma conferência. Mas é que tem franquia que não vale a pena. Você vai perder tempo falando no Tennessee Titans, irmão. AFC. Vamos para Buffalo Bills. Antes que a gente já gastou tempo Titans falando da Arizona Cardinals semana passada. Titans Brasil vai vir cancelar a gente. O Acauã hoje tá indo pra jugular, cara. Não tá passando uma. Pelo amor de Deus, até o Arizona, que não tava na história, acabou de levar uma. Buffalo precisa de edge, precisa de linebacker e corner. Tem a 30 geral e tem mais 9 picks. E aí? Eu acho que é um time que já tá bem arrumadinho, né? Eu acho que é o time. Vou te falar, essa temporada, se eles não chegarem no Super Bowl, olha, eu acho que não chega mais. É o time mais organizado. Vou deixar o Fábio falar que é o time dele. Fábio, por favor, comenta sobre o seu time, por favor. No meu time, provavelmente é o próximo ou depois do próximo. Mas não, o seu é esse, Buffalo Bills. Um dos. Gente, vocês querem falar do filho? Tá bom, eu falo do filho, Comente, por favor. Testa seus comentários sobre. Para mim, o Buffalo Bills tá precisando de recepção, tá precisando de wide receiver, tá precisando melhorar um pouco na defesa. Eu acho que assim. O que o Acauã falou antes, assim, puta, a gente tá vendo aí o Josh Allen jogando o prime dele e toda hora batendo no Kansas City e ficando, batendo e ficando. Então, assim, o time foi bem esse ano, foi para os playoffs. A gente aqui comentou, nós tínhamos eles como um dos grandes favoritos da AFC. De novo, pararam pelo meio do caminho. Então, eu não sei, acho que qualquer ajuda que você possa ter, ou na defesa, ou alguma coisa pro Josh Allen, agora viria de bom grado. Mas para mim é um time semi-pronto, assim, tá? Se mantiver o ritmo que mantiveram no ano passado, não é o time que a gente possa descartar. A AFC, é o que a gente comentou na semana passada, a gente consegue parar e olhar e saber exatamente quem vai se classificar em todas as divisões. É difícil a gente ter, pelo menos a minha opinião, eu acho que vocês concordaram quando a gente conversou na semana passada. Para mim, dificilmente a gente vai achar alguma surpresa na AFC esse ano. E para mim o Buffalo Bills é um dos times hoje, assim, nós estamos em abril,
a temporada começa em setembro, mas assim, se eu tivesse que botar dinheiro em quem vai ser o representante da AFC lá no final do ano, o time que eu botaria dinheiro é o Buffalo Bills, assim, Eu também. É um time redondinho, é um time que tá lá para brigar. Eu acho que é um time que está bem, bem encaixado, que as necessidades aqui vão ser muito pontuais. A Cauã tá na negativa dele aí. Ele vai falar que o menino Drake May vai desbancar Josh Allen esse ano. Fala, Cauã. Não vou falar isso. Acho que o Drake May vai vencer jogos esse ano. Acho que essa parte é importante pro New England Patriots. Mas a gente fala do meu menino quando a gente chegar no pauta do New England Patriots. Eu tenho muito problema com esse elenco do Buffalo Bills. E eu não confio nada nesse elenco do Buffalo Bills. E eu confio menos ainda no homem que detém o cargo de head coach dessa franquia, o Sean McDermott. Para mim, o Sean McDermott já bateu no teto dele, já, do que ele pode tirar dessa franquia. Óbvio que você ter um quarterback como o Josh Allen sempre vai aumentar as suas chances. Sempre vai fazer com que você seja uma franquia que vai estar brigando. Mas eu não gosto desse corpo de recebedores, apesar de gostar bastante do Keon Coleman. Eu acho que ele é um cara que pode ser melhor utilizado, mas o Kincaid é um cara que não virou o que se imaginava ainda em 2 anos de liga, não conseguiu entregar o que se imaginava que seria o Dalton Kincaid na época de prospect, quando ele veio para o draft. Khalil Shakir, eu acho que assim, você renovar com o Khalil Shakir, ok, mas você pagar o que você está pagando para o Khalil Shakir e ter no Khalil Shakir o seu wide receiver produtivo, eu acho isso um problema gigantesco. Eu não gosto dessas secundárias, trocaram o Kyrie Irving pro Dallas Cowboys, porque a secundária também acho que ela tem problemas. E o Buffalo Bills, ele é uma franquia que ele vive de movimentos que deixam ele uma equipe sólida, mas nunca contender 100%. Então eu acho que para mim o Buffalo Bills é isso. Vai ser mais um ano em que eles vão ser campeões de divisão, porque a divisão favorece eles nesse sentido. Enquanto as outras franquias, o Miami Dolphins parece que vai para um rebuild. O New England Patriots começa uma nova cultura, uma nova comissão técnica, um novo quarterback, e os Jets são os Jets. Então a divisão vai ser de Buffalo. E do mesmo jeito que eu falei há uns 2, 3 episódios atrás, que eu via muita gente colocando esse Kansas City Chiefs muito para baixo, muito assim, os Chiefs já foram, já era. Eu acho que se coloca muito lá em cima esse Buffalo Bills e ele nunca chega. E eu acho que vai ser mais um ano assim. O movimento que talvez você imaginava assim, cara, eles vão fazer um splash, eles vão trazer alguém. Joey Bosa é o edge deles. Assim. Então, enquanto essa defesa não for uma defesa que vai tirar o sossego da principal adaga no caminho deles, que se chama Patrick Mahomes, em janeiro, vai ser um problema para o Buffalo Bills. Assim. E, de novo, você tem o James Cook, que está em processo de renovação, está em ano de contrato, e o que se parece não vai ter acordo por lá, porque ele quer muito dinheiro e Buffalo não vai pagar. Já colocou até a casa à venda por lá. Então, assim, eu não sei se são águas tão tranquilas e eu não sei se esse Buffalo Bills chega num Super Bowl tão cedo. Assim. De novo, eu acho que a gente pode estar vendo uma franquia desperdiçar o prime do seu quarterback com movimentos que não vão ajudar o prime do seu quarterback a chegar aonde ele poderia chegar. E para mim esse é o Buffalo Bills. Assim, renovações com jogadores ok, nada mais. Um elenco ok, nada demais, nenhum movimento que você vai olhar e falar assim, uau, o Buffalo Bills fez. Tanto que a gente viu que teve gente que ficou empolgada com a Mari Cooper em 2024, a Mari Cooper em Buffalo. Assim, tamanha é a pasmaceira, assim, o marasmo que é o Buffalo Bills. Então Alex, eu não tenho essa confiança. Agora. Eu sei que você vai ouvir a gente, mas ele tá falando de você. Eu não... Alex, pode xingar. Tá certo. Vamos ver. Eu tô com o Fábio nessa. Tô com o time dele. Miami Dolphins tem a 13ª e também tem 9 picks nesse draft. Tá precisando de guard, tá precisando de tackle, tá precisando de cornerback, tá precisando de defesa. E eu acho que precisa também de um reserva pro Tua, né?
A gente falou algumas vezes. Já chegou. É o Zach Wilson. Oi? Não, Já chegou, é o Zach Wilson. Eu tô falando de alguém decente, mano. Cara, ano passado era o Skyler Thompson. O Zach Wilson vai ser reserva e é uma reserva. É horrível que esse ano o péssimo vai ser muito melhor. Não dá, velho. Tem que ter um cara que você possa desenvolver ali. Que você tem alguma esperança de ser. Não. Pode colocar nas leads de Miami aí um quarterback. Pode colocar. Não na primeira, pode não ser na primeira, na segunda, na terceira. Mas vai precisar pegar um quarterback para ser reserva ali. E eles vão pegar. Vão pegar qualquer coisa. Vão pegar qualquer coisa ali, porque Zach Wilson não tem condição. Vem o próximo Ryan Tannehill por aí. Miami. Miami não pode usar. Vocês não veem Miami trocando para cima, usando esse monte de pique para subir e pegar o Shador? Para quê? Eles pagam 50 milhões no Tua. Oportunidade. Que oportunidade, irmão. Aí, entendeu? Dá aí 2 anos pro cara se desenvolver junto com o Tua. O Tua vai se quebrar daqui 6 jogos. Ele vai entrar. Como um período do Miami Dolphins trocar de quarterback já passou. Você pagou o futuro para trocar para cima, para trazer um cara que na hora que ele entrar no time, ele não vai ter para quem lançar, não vai ter quem proteger ele, não vai ter defesa para tirar o ataque adversário do campo, não adianta. Como diz a Gisele, a gente está pensando nas loucuras que podem acontecer ali. Se fosse lembra da Gisele, ele falava assim, acredito que Miami pode fazer uma besteira assim. Então... Não, eu acho que Miami pode fazer besteira em qualquer momento, mas assim, trocar para um quarterback não, porque a chance que eles tinham de se livrar do Tua, eles tiveram no passado e eles optaram por renovar. Então, agora o Tua tá no valor. Vai ser quarterback deles pelo menos ano 24, 25, 26. Eu vou te dizer que a saída é 27 e olha lá ainda. Se não tiver outra concussão e se aposentar mais cedo, né? Exato. Ou a saída dele seria aposentadoria, que daí para o Miami Dolphins seria ok, porque daí você, né, trabalha melhor o dinheiro. Para mim, Miami precisa. Um problema igual para mim, Indianapolis se livrou do Luck, né? Eu não acho que se livrou, na verdade, Indianapolis Colts pós-Andrew Luck não existe. Não, sim, mas... o problema quem criou foi o próprio Indianapolis Colts, mas a gente fala quando chegar em Indianapolis. Vai chegar lá. Que é o caso do Miami Dolphins nesse momento. O Miami Dolphins também está criando um problema para si mesmo, ao não entregar uma linha ofensiva decente para o seu quarterback. Exato. Ponto. É o que a gente fala aqui. De novo, não é sexy, não é bonitinho, não é fofo, não gera like, não gera curtida no Instagram, mas você precisa das trincheiras, seja na parte defensiva, como seja na parte ofensiva. Você precisa proteger o seu quarterback, que você paga 50 milhões por ano. Se você optou por dar um contrato que o Miami deu para o Tua Tagovailoa e fez dele o seu franchise quarterback de segundo contrato, proteja esse cara. Você sabe que esse cara tem um problema crônico com lesões e ele é burro. Porque algumas ele mesmo se proporciona porque ele não sabe a maneira de cair no campo. De se proteger. Então, proteja esse cara. Monte uma linha ofensiva que seja capaz de dar o mínimo de tempo para esse cara se livrar da bola. Ou que ajude ele. O Miami Dolphins não tem feito isso. O Miami Dolphins tem entregado linhas ofensivas horríveis e ele que se vire. Tem essa situação hoje que saiu do Jalen Ramsey que acertaram que ele vai poder ser trocado. Tem a situação do Tyreek Hill que não quer ficar lá, que tem chance de ser trocado. Agora, hoje eu vi um negócio que eles pensam em duas, não vão conseguir 2 primeiras nem aqui, nem na China, porque não vão pagar 2 primeiras num cara de mais de 30 anos, por mais que seja o Tyreek Hill. Um N problemas pessoais, agora enfrentando mais uma acusação de... Entendeu? Esquece, cara. Então, assim, na China talvez não dê. Não dá, 125% de taxa, ninguém consegue. Ninguém consegue, é verdade. Entendeu? Então, assim, o Miami Dolphins precisa primeiro proteger o Tua, depois melhorar a sua defesa. Mas, assim, o Miami Dolphins vai entrar num grande rebuild pagando 50 milhões para o seu quarterback. Essa é a grande linha de pensamento do Miami Dolphins. Assim, é surreal ver,
que o Miami Dolphins está indo por esse caminho, mas é verdade. Eles acharam que 24 tinha alguma coisa, não conseguiram, também por incompetência deles. E a partir de 25 vai começar esse rebuild, que talvez não seja um rebuild, mas vai ser um rebuild no sentido de perder peças que poderiam ajudar e ser uma equipe ali no limbo, brigando pela... Tipo o Pittsburgh Steelers, vai brigar pela vaga número 7 da AFC. Vai ser essa briga do Miami Dolphins. Se conseguir, festa. Se não conseguir, ok, nós tentamos. É isso que vai ser o Miami Dolphins. Eu também acho que não. Acho que vai ficar nessa faixa aí de ter escolha 13, 11, talvez um top 10. Mas é o que eu vejo que o Miami Dolphins está fazendo consigo mesmo com as suas escolhas recentes, que é ser uma equipe que pagou o seu franchise quarterback. Eu não teria pago, mas eles pagaram. E vão ser isso daí. Agora troca o Jalen Ramsey, troca o Tyreek Hill, assume o dead money, libera cap pro ano que vem, e daí o ano que vem começa esse processo de novo. E assim fica. O Cauã ele tá muito nervoso hoje. Então vamos falar do time dele agora. New England Patriots. Ele já tem ali o quarterback amado do Cauã, que eu acho que não é nada, mas seguimos. Cara, você acredita no bom Diggs? Apesar de ter trazido... quem foi pro Diggs? Foi pra lá? Quem foi mesmo? Stephon Diggs. Stephon Diggs foi pra lá, né? Precisa de running back. Precisa de linha ofensiva. O Patriots não precisa de running back. Não precisa? O Rashmon, como é que é o nome do cara? Ramondre Stevenson. Ramondre, isso. Você acha que esse cara é o suficiente ali? Não é o suficiente, mas o Patriots tem outros 3 quarterbacks, outros 3 running backs ali para dividir o backfield. Eu acho que o Patriots não precisa, pelo menos nas primeiras escolhas, trazer running back. Eles têm a 4ª geral e mais 8 picks nesse draft. A 4ª geral ali. A equipe foi forte na defesa na intertemporada. Tá faltando um povo de ataque, tá faltando wide receiver, tá faltando mão. Agora, para quarta escolha, não sei. Depende do que acontecer antes dele. Se o Hunter for embora, se só sobrar o Sanders na 4ª ali, não vejo. Eu não acho difícil o Patriots trocando para baixo, porque eles não precisam a gente não precisa de quarterback e sei lá o que dá para fazer aí. Tem gente muito esperada por aí. Vamos falar do melhor time agora. Eu não sei se desesperado a ponto de pagar 4. Pagar escolhendo 4 do Patriots. Sempre tem. Bem negociado, sempre tem alguém interessado. Essa é a história. New York Jets. No caso, meu menino Drake May vem desse ano para jogar bola. Assim. Meu Deus. New York Jets, que tem a 7ª geral e mais 7 picks. Precisa de quarterback, logicamente. Tá aqui com wide receiver de necessidade, mas... Bom, precisa, mas não sei se é uma coisa que eles vão endereçar assim. E precisa de um tackle também. E aí? O que vai sobrar ali na 7 para... Será que tentar trocar? Eles teriam a vontade de subir, de tentar trocar e subir? É lógico que o Patriots não vai trocar nem fodendo. Por que não? Não vai trocar para um rival. É que você vai falar não é rival, mas não vai trocar. Não é rival, cara. Se eles entregarem a bunda para subir da 7 para 4, os Patriots dão banana e entregam, cara. Você acha que não? Ô, louco! Se puder passar a perna nos Jets, os caras vão passar a perna nos Jets, velho. Se desse 3 spots e ainda ganha, por exemplo, uma pick de primeira rodada do ano que vem. Eu acho difícil, hein? Por quê? Porque é você trocar para um rival, mano. Não troca. Eles não trocam. Cara, foda-se o rival. Os Jets não estão a uma peça de ser campeão. Se eles subirem da 7 para 4, eles vão ser campeão? Não sei. E se o Sanders for o novo Peyton Manning? Se for o novo Peyton Manning, eles vão ser campeões? Eles têm time para ser campeão? Pode ser que sim. Não sei. Eles podem estar um quarterback de explodir e serem campeões, velho.
São Não, sim. esse daí é o Minnesota Vikings. A gente já viu peças mudarem bastante a vida de uma equipe. Tá bom. Vamos falar do meu time agora. Denver. Denver precisa de um running back. Eu nem vou falar do resto. Denver precisa de um running back. A Cauã, fala para mim que vai chegar um running back na 20. Vai chegar um monte. Vai chegar um monte. Agora você fala que vai chegar um que vai acabar com os problemas de Denver. Vai chegar um monte. Fala que vai chegar um que vai acabar com os problemas de Denver, porque faz sei lá quantos anos que eu não vejo um cara correr bem ali. Chegar sempre chega, saber se vocês querem. O que eu posso fazer? Vai chegar. Chegar. Tem algumas situações, é engraçado como tem algumas situações que você olha e fala assim, puta, meu time foi pra pós-temporada, que da hora, né? Aí você vê, você fala assim, meu time não vai pro Super Bowl, tá ligado? E a gente, putz, se a gente tivesse ido muito mal, a gente tava lá em cima do draft, pelo menos para poder pegar um cara muito melhor. Aí você fala 20, tipo, o que eu vou pegar na 20? Bom, mas você acabou de falar que a liga tem 32 times e que ir pros playoffs é legal, pô. Feliz. Cara, eu fiquei muito feliz de ver o meu time nos playoffs depois de tanto tempo. Mas é que quando chega esse momento pós, que você olha a posição do seu time no draft, aí você fala assim, pô, se tivesse, já que não ia chegar muito longe, se tivesse dado uma segurada ali em alguns jogos, ficado um pouco mais para cima na tabela ali do draft, ia ser melhor. É lógico. Eu tenho agora é muito legal, você, né? Tá lá em cima. Eu tenho uma recomendação para você. Qual? Troca de time, velho. Não, você jamais. Se Arizona Cardinals, você teria certeza que todo ano você ia estar draftando lá em cima, cara. O Gustavo já tentou me converter pro Cardinals antes e não conseguiu. Se você torcesse pro Arizona Cardinals, você tinha certeza que todo ano você estava draftando lá em cima. O draft para você ia ser legal todo ano. Por quem que a gente vai pegar esse ano? Esse ano vai ser o draft para mim ele é diferente todo ano. Todo ano eu passo nervoso. Mas, bom... Você vai ficar tranquilo se o teu time... Oi? Você vai ficar tranquilo se o teu time draftar um running back dentro do top 20? Se for um running back decente... É que eu, sinceramente, tirando o carinha lá, o Genty, né? Aston Genty. Tirando ele, eu não conheço nenhum outro. Então... Que eu vou te dizer que, pensando em fit para esquema, nem seria o ideal. Cara, assim, se eles pegarem o running back ali na 20, eu vou pesquisar, tentar achar a melhor coisa boa do universo, mas não sei, é porque... Então, mas aí, vamos lá, a gente tá aqui... Denver precisa de mais receiver, mas precisa muito mais de um running back. Nosso running back é o Aldrich Team. Então, a gente tá aqui algumas semanas falando sobre draft, meio por cima, meio por baixo, né? E falando que uma das classes mais profundas desse draft é running back. Você ficaria tranquilo em passar um wide receiver ou um edge que venha ajudar o Nick Bonito, ou um line... Apesar da chegada do Dre Green, mas é um cara que tem muito problema de lesão. Ou um linebacker que venha ajudar essa defesa, que já foi muito bem o ano passado e que pode ser ainda melhor. Ele pegou um running back. Não, eu acho que tem que ser. Eu acho que na 20 você tem que ir pela oportunidade. Melhor jogador possível, independente da posição. Acho que na 20 você não vai escolher, não vai fazer reach. A não ser que seja um cara que realmente você não vai conseguir pegar numa outra rodada. Mas. Eu já falei que eu consigo ver Denver draftando um running back, caso eles queiram. Assim, acho que existe a chance do Mario Hampton estar ali disponível, que é o meu segundo running back dessa classe. E eu acho que em termos de fit, ele é muito mais fit pro esquema do Sean Payton do que seria um Aston Genty. Mas eu também consigo ver Denver esperando uma segunda, talvez até uma terceira rodada e usando essa 20 para tentar sair. Vamos lembrar, Denver, os dois últimos drafts de Denver não tinha draft capital. Então, assim, Denver precisa também usar esse draft capital para conseguir melhorar essa base da pirâmide de Denver, né? Eu acho que a temporada... Exato. Acho que a temporada do ano passado foi legal, o Bo Nix foi uma grande surpresa, vamos ver como vai ser no segundo ano. Mas eu acho que Denver também precisa trazer mais talento. Então, assim, eu
Não sou o maior fã de trazer um jogador de uma posição que você naturalmente consegue achar jogadores que venham a contribuir em rodadas mais baixas dentro de um top 20, mesmo essa não sendo a classe de draft mais espetacular dos últimos anos. Ainda mais quando você para olhar e fala assim, cara, a classe de running backs me traz nomes tanto em dia 2 como em dia 3 que vai fazer com que o meu ataque terrestre consiga fluir e eu consiga jogar. Então, eu, Acauã, se fosse torcedor do Denver Broncos, não estaria assim tão desesperado por um running back, eu também não estaria tão, não estaria torcendo tanto por um running back. Eu concordo com você. Eu acho que tem que ser o melhor, para mim, tem que ser o melhor jogador que tiver disponível ali no momento. Então, e não necessariamente running back, porque eu acho que dá para você pegar caras que vêm depois. Mas é a principal necessidade do time, eu acho. Concordo, eu acho que é uma necessidade desse time. Assim, o ano passado foi um ataque bem pobre o jogo corrido de Denver, assim, atrás de uma boa linha ofensiva, uma linha ofensiva que trabalhou bem no ano passado. O desenvolvimento do Bowl, né? Porque como não tem jogo corrido, você fica previsível. Exato. Então, mas vamos ver, assim, eu acho que existe a possibilidade de eu não ficaria surpreso, mas também eu acho que eu consigo ver nomes de dia 2, dia 3, um Trayvon Henderson, de Ohio State, assim, tem o Martinez lá de Miami, que é um cara que eu gosto bastante, acho que é um cara que talvez fosse interessante, para dia 3, assim, eu acho que é uma classe muito profunda, muito talentosa, como a gente não via em anos, assim. E assim, vamos ver lá também, né? A gente não falou ali no New York Jets, mas o Bruce Hall talvez não comece a temporada lá em Nova York. Mas Denver, não sei não. Denver, Vai custar muito caro, vai custar muito caro. Eu acho que custa uma quarta. Eu acho que uma quarta é justo. Assim. Não vejo passar indo mais. Eu acho que eles vão pedir mais. Mas por uma quarta, eu pagaria agora. Mas eu queria ter 1 milhão na minha conta bancária nesse momento e eu não tenho, Lenda. Então, assim, entre o que eu quero e o que vão me pagar é diferente. Entendeu? Eu não sei. Bom, falando de Kansas, eles têm a 31 geral e mais 7 picks. Eu acho que eles não tá aqui nas needs, tá? Guard, tackle, precisa de wide receiver, pelo amor de Deus, não sei. Mas eles precisam de wide receiver, porque o Rashid Rice não se sabe como ele vai voltar. Ele tá com problema extra-campo, né? O Worth não vingou nesse primeiro momento que nem era esperado dele, dropou mais bola do que segurou. O Kelsey já também não é mais o Kelsey, vai ficar mais um ano mais velho, né? Já tá aposentado, curtindo as férias com a Taylor. Precisa de alguém para segurar a bola ali, que o Mahomes, porque o Mahomes ele pode ser bom, mas se ninguém segurar a bola quando ele lança, como dizia a Gisele, ele não pode lançar. Não pode lançar e receber ao mesmo tempo, né? Isso aí. E lançar caído no chão, ele realmente não vai poder. Então, para mim, o Kansas City Chiefs foi exposto e para mim, essa 31, se não for um trade down buscando mais escolhas e uma equipe desesperada para subir para a primeira rodada para conseguir o quinto ano de um quarterback, para mim tem que ser linha ofensiva. Assim. Para mim, o Kansas City Chiefs precisa melhorar a sua linha ofensiva. Por mais que o Jalen Moore tenha chegado lá de São Francisco, eles tenham pago muito dinheiro para o Jalen Moore. Eu acho que é um tackle bem mediano. Então, você colocar a saúde do seu franchise quarterback, do melhor quarterback da liga, na mão de um tackle mediano, eu acho sempre muito problemático. Assim. Pensando lá em janeiro, não estou nem pensando de setembro em diante, assim, pensando já em pós-temporada. Para mim Eu já falei, assim, eu não acho que esse corpo de recebedores é tão ruim, assim, eu gosto muito do Rashid Rice. Não é ruim, o Rice é bom, mas ele vai voltar de lesão. E o Work, ele é um cara que não é seguro. Eu acho que o Xavier Ward tem muito potencial para evolução e eu acho que ele vai evoluir nas mãos do Andy Reid e companhia. Acho que ele vai ser esse wide 2 ali, talvez 1, dependendo de como vai se voltar. Acho que eles entregam o que precisam. Não acho que você tenha, de novo, pensando em necessidades. Acho que essa franquia precisa muito proteger o Patrick Mahomes. Você mantém seu guard, né, no Trey Smith.
mas você mandou o Joe Thuney para Chicago porque você não tinha como pagar todo mundo. Acho que uma classe profunda de tight ends para você conseguir também talvez trazer um outro tight end que possa vir a suprir a possível aposentadoria do Tem um Kelce, tight apesar end do... já ali, né, que não é ruim. Eles têm o Né? Watson lá e o Gray, que jogaram bem o ano É. passado, mas assim, se você puder trazer um cara que também venha te ajudar, acho que é sempre bom, pensando que hoje os tight ends trabalham muito mais no corpo de recebedores do que propriamente bloqueando. Eu acho que o running back é uma coisa a ficar de olho, assim, porque por mais que eles tenham trago o Karen Hunt de volta, mas eu não gostei nem um pouco da volta do Isaiah Pacheco de lesão. Eu acho que... Eu não sei se o Isaiah Pacheco vai voltar a ser o Isaiah Pacheco, né? E vamos lembrar que foi uma escolha de 7ª rodada, então é um cara dispensável, assim, não é um cara para você falar, nós não podemos mandar embora. Então eu ficaria de olho nisso, mas para mim a principal need do Kansas City Chiefs nesse draft é remontar sua linha ofensiva e proteger o Patrick Mahomes. E aí o resto deixa que eles se resolvam lá. Então, tem 2 de terceira, então acho que na terceira você pode sair ali com um tight end, com um wide receiver, alguém que venha ajudar, mas eu acho que o começo desse draft precisa ser os big guys, precisa trazer caras que venham ajudar o Mahomes a ter tempo para lançar a bola, coisa que ele não teve no Super Bowl. Assim. Bom, a gente ainda tem 6 times e a gente está quase batendo uma hora, então vamos tentar dar uma acelerada aqui. O próximo time, Las Vegas Raiders, que tem a 22ª geral e mais 9 picks. E eles precisam de alguém A para sexta geral, Lu? Na Oi? verdade, é que a AFC Desculpa, agora eu mudou, né? li a 6ª geral e mais 8. Eu li a do Chargers embaixo. Perdão. Desculpa, obrigado pela correção. É a 6ª geral e mais 8 picks. E eles precisam de alguém ali para segurar os lançamentos do quarterback novo deles, né? Que eu não gosto, mas que tá lá agora ganhando uma grana. Precisam de corner também, precisam de running back. E aí, na sexta, vai cair o que no colo deles? talvez o Ashton Jenkins. Vai ser aí o novo Marshall Lynch do Pete Carroll. Mas para mim tem uma need muito clara nesse time que é corner. Assim, se você olha o roster de corners do Las Vegas Raiders, você fala, não é possível que eles imaginam que eles vão para a temporada com isso daqui. Você chega a chorar, então eu acho que existe a chance deles saírem com o corner na 6, existe a chance deles saírem com o running back na 6, pensando na declaração do Pete Carroll sobre vencer. Mas para mim, de novo, é uma equipe também que precisa trazer talento. Tem que usar essas escolhas que tem para trazer talento. E quanto mais talento eles trouxerem, tanto do lado ofensivo quanto do lado defensivo, é melhor. Assim, de resto, não tem muito o que falar do Las Vegas Raiders. Acho que eles fizeram um movimento ok com o Gene Smith. Se vier um quarterback também, não vou ficar surpreso de ver um cara para ser trabalhado nos próximos 2 anos. Mas eu acho que é talento, é montar esse time de novo, é trazer caras que venham ajudar o Max Crosby do lado da defesa e trazer caras que venham ajudar Brock Bowers e companhia do lado ofensivo da bola. Assim, acho que a linha ofensiva ela rendeu bem ano passado, mas ainda precisa de um running back que consiga jogar bola, de talvez um wide receiver Max, né? Apesar de ser o Jacob Myers, que eu gosto bastante lá, que eu acho que é um cara seguro, mas um cara talvez maior, um big guy ali, um cara para ser esse ex-receiver deles. Mas, de novo, para mim é talento, é usar todo esse capital de draft para tentar extrair o máximo de talento possível assim, para os Rechear o time. Fechar o time. Exato. Agora sim, 22ª geral, mais 9 picks, Los Angeles Chargers, que precisam ali de um tight end, precisam de wide receiver, precisam de defesa e eu nem colocaria, acho que um wide receiver como grande necessidade assim. Então, seria interessante ter alguém ali para ajudar o LED, mas na 22 eu penso que da mesma forma que Denver, eles vão pegar aquilo que tiver melhor disponível, não necessariamente pensando na necessidade deles. Muito absurdo pensar Para isso? mim, não, acho que isso é o draft. Ou você drafta por necessidade ou você drafta pelo melhor jogador disponível. Acho que cada general manager opta por olhar para o seu elenco e como ele pretende montar e qual que é a situação dele ali. Eu acho que precisa sim de um wide receiver para ajudar o Led McConkey. Acho que ele foi um cara muito visado ano passado e vai voltar a ser visado esse ano, porque ele mostrou que pode render. Então acho que
O Quentin Johnson, ele pode ser o seu wide 3, talvez 4, ele não é resposta para nada. Mike Williams também não é resposta para nada. Não, desculpa. Mike Williams, eu gosto muito dele, mas infelizmente já passou o tempo dele. Exato. Então, eu acho que você precisa de novo. Precisa ser na primeira rodada, mas eu acho que é uma posição que você tem que olhar, talvez com carinho de endereçar. Agora, Tyrant, para mim, é uma posição que os Chargers não tem. Não tem. Desde a saída do Hunter Henry, não existe um Tyrant lá que seja minimamente. E olha que o Hunter Henry já não foi lá essas coisas, mas ele ainda era um Tyrant mediano para ok. Então, você ter a chance de trazer um Tyrant nessa classe que é profunda também, acho que te ajudaria, e ajudaria o Justin Herbert. Mas também, volta, miolo de defesa, não é de rusher, porque o Khalil Mack não vai durar para sempre, o Joey Bosa já foi embora também. Essa defesa, ano passado, ela deu mostras de que ela pode ser boa, mas que faltam peças. Então, a gente tem que olhar de novo, mais uma equipe que a gente fala que tem que maximizar essas escolhas em talento, em tentar trazer talentos que venham ajudar o Justin Herbert a mostrar que ele pode ser o quarterback que a gente imagina que ele vai ser, assim, dentro dessa divisão que já começa com um franco favorito a ser campeão dela. Denver. Claramente Denver. É isso aí. Bom, vamos para obrigado, foi bom. Vamos para a última agora. Não, a UFC acabou, cara. UFC South, filho. Quem tem na UFC South? Ué, tem o grande Texans. Tem Texans, Titans, Jaguars, Colts. Acabou, não tem o que falar. Vamos começar então aqui pelos Texans. Texans tem a 25 em geral e mais 6. Eles precisam proteger o menino deles. Para mim, essa é a principal necessidade deles. Eles precisam proteger o Stroud. É isso que eles precisam ali. E vão ter que buscar de qualquer jeito as melhores peças para proteger esse cara. Porque o que esse maluco ficou sem tempo para pensar esse ano passado, ele tá sentindo as dores das porradas até agora. E do jeito que eles fizeram com essa linha ofensiva, vai continuar sentindo dores. Não tem. Já foi ruim, eles conseguiram estragar. Acho que a questão do Larry Tunsil é contratual, mais oportunidade de trazer mais picks para o ano que vem. Mas assim, não tem. Acho que você precisa melhorar essa linha ofensiva. A defesa, acho que hoje é uma boa defesa. Você tem ali, né, o Will Anderson, você tem o Daniel Hunter no seu front, você tem uma boa linha. Talvez a linha defensiva possa precisar de ajuda. Corpo de linebackers ali, ok. Mas a secundária com o Derek Stingley agora de contrato renovado é muito boa. O CJ Gardner Johnson chegou via troca. Se junta ali o Jalen Petrie também, é outro movimento muito interessante. Que a Mar Lester jogou muito bem ano passado no seu ano de rookie. Então, assim, é uma defesa muito agressiva, uma defesa muito boa, bem treinada pelo DeMeco Ryans. É isso, acho que hoje o que o Houston Texas precisa é entender que eles não podem fazer com o CJ Stroud o que o seu rival de divisão fez com o Andrew Luck. Deixar ele apanhar até o ponto de ele se lesionar e você jogar o prime ou mesmo o contrato de calor do seu menino fora porque você não pensou que a linha ofensiva era uma parte importante da conversa no jogo de futebol americano. Certo. Indianapolis Colts tem a 14ª geral e mais 6 picks. Tight end, guard, edge, linebacker, safety, precisa de meio time aqui. Eles têm poucas picks. Não sei se alguém gostaria de subir ali para a 14ª para eles poderem capitalizar mais picks aí, mas eles precisam de mais gente. Só essas 7 aqui não vai dar para voar esse time todo que eles precisam, não. Eu acho que Indianapolis, de novo, é entender quem é o Anthony Richardson. Acho que a gente tem grande chance de terminar a temporada com o Daniel Jones titular. Eu acho que existe uma chance dele começar já titular. Eu acho que existe essa chance também. Tight end é uma coisa que há anos se fala que o Chris Ballard busca e tenta e quer, e essa peça nunca chega. Talvez esse ano ele tenha chance. Ou com o Tyler Warren, que eu acho difícil chegar na 14, mas o Colston Loveland de Michigan pode ser que chegue. Então, um tight end de primeira prateleira para Indianapolis.
Eu acho que Ed é na situação de que Quit Pay não virou o que se imaginava, o Laiatu Latu também não conseguiu ter um bom ano de calor assim para impactar, mas é uma defesa que precisa de nomes, a linha ofensiva precisa de peças, mas o principal ponto do Indianapolis Colts é isso, é saber se o Anthony Richardson, enfim, no seu terceiro ano vai virar, ou se ele vai ser um bust total, e a gente vai estar falando aqui em 2026 do Indianapolis Colts na busca por um novo quarterback. Assim, acho que não tem muito o que fazer, é trazer talento, tentar trazer o máximo possível de talento que você consiga para melhorar essa equipe, que é uma equipe média para ruim, assim, acho que esse Indianapolis Colts é bem, né, apesar de ter um bom running back no Jonathan Taylor e tudo mais, mas é entender quem é o Anthony Richardson. Ele vai virar alguma coisa, ele vai mostrar a evolução ou ele vai continuar sendo um dos piores quarterbacks da liga? E talvez ano que vem a gente esteja falando aqui de novo dos Colts pensando em quarterback. Falando de Jacksonville Jaguars, eles têm a quinta geral e mais 9 picks. A gente está falando de necessidade de wide receiver, de tight end, de safety, de defesa. Na 5 tem eu acho que deve chegar coisas interessantes ali, mas é Jacksonville, né? Nunca se sabe o que esperar deles. Eles precisam de alguém para ajudar o Sunshine a, quem sabe, atingir um patamar um pouco melhor. É um time que eu acho que já teve defesas muito melhores também, mas está meio desequilibrado nesse último ano, eu acho. E aí, o que na 5 eles vão fazer? E com essas 9 picks extras? Trocar? Cara, eu consigo. Assim, dependendo da situação, se alguém quiser subir para 5, existe a chance. Né? Se alguém gostar muito do Ashton Gent e achar que ele vale uma 5, quem sabe. Ou então o próprio Jacksonville Jaguars pode ir com o Ashton Gent, quem sabe. Vire que o jogo faz do muito sentido, né? passa... Não faria muito sentido eles pegarem o Gent, porque eles têm dois running backs lá. Mas o Tank Bigsby e o Travis Etienne não valem um Ashton Gent hoje, nem potencial. Mas não é um movimento que não faz sentido. Não, eu não faria, mas de novo, são business, são general managers às vezes querendo deixar sua marca. Eu acho muito difícil. Eu acho que eles podem fazer outra coisa. Eu acho que é uma loucura do tamanho do mundo. Eu acho que é uma grande loucura. E se eles fizeram uma loucura? Não, eu tô pensando em uma loucura maior ainda. O quê? Trazer o Sanders na 5 e trocar o Sunshine para alguém que está desesperado por quarterback. O contrato que deram para ele acho muito difícil. Eu acho que não, acho que eles não fariam. Se eles batem na porta dos Steelers, ó, vocês querem o Sunshine, ele tá pronto aqui, ó. Não, cara, não troca. O Trevor Lawrence é o futuro deles nesse momento. Eu não trocaria também. O Gladstone, ele é novato, ele é novo, mas acho que ele não é insano nesse ponto. Pra mim, assim, Jacksonville tem que melhorar a sua defesa. Assim, acho que o Brian Robinson mostrou que ele é o wide 1 dessa equipe. A dupla de running backs, talvez, vamos ver se vai produzir esse ano. Mas, de novo, numa classe eu não gastaria tão profunda, não gastaria uma 5 no running back, mesmo sendo Ashton Gent. Eu acho que Jacksonville precisa melhorar a sua secundária, precisa melhorar o seu miolo de linha defensiva. Então, e talvez mais para frente conseguir trazer um wide 2, um Tyrene, já que é uma saída do Evan Ingram, eles não tem esse Tyrene hoje, né, tanto que o Evan Ingram no ano passado também jogou muito pouco devido a passar mais tempo lesionado que outra coisa. Então, eu acho que a situação dos Jaguars é essa, é melhorar essa defesa, tentar usar esse capital alto de draft para incorporar sua equipe pensando em buscar brigar pela divisão de novo e voltar aos playoffs, assim, acho que essa é a situação dos Jaguars, assim, brigar pelos playoffs de novo numa divisão que é fraca e que tem o seu principal rival que está numa situação complicada de ter enfraquecido a proteção ao seu quarterback. Então, acho que para os Jaguars é isso. E a gente tem, os últimos serão os primeiros aqui, Tennessee Titans, com a primeira geral, a pique de ouro, mais 7 picks, e eles precisam de um quarterback, e vai ser Ken Ward, né? Muito provavelmente Ken Ward vai ser a escolha do meu ano. Apesar de eles depois muita coisa. Wide receiver, tight end, safety, defesa.
Mas eu acho que aí é aquela história. Se você acha que o cara é o seu cara, puxa o gatilho. Não adianta. Se você olha, se eles olharam pro Ken Ward e acham que ele é o cara deles, puxa o gatilho e vai em frente. Concordo. O Tennessee Titans vai ser uma equipe ruim esse ano, o ano que vem talvez seja ruim de novo. Mas veja o que você tem, né? Trabalhe, se ele é o seu cara, vá atrás dele. E use o resto do draft para você tentar montar de novo a base da pirâmide. Melhore seu elenco, encorpe seu time, traga talento para que o seu time possa competir, pelo menos. Mas a chance de a gente estar falando do Tennessee Titans do top 5 até top 10 do próximo draft ano que vem, ela é gigantesca. Gigantesca. Eu concordo. É isso aí, acabou esse pré-draft. Acho que na próxima semana a gente traz ali o mock draft, né? A Cauã comemorando. Semana que vem é a semana da Cauã. A Cauã não vai dormir esses próximos 9 dias. Semana que vem vamos gravar o programa na quinta-feira, na semana que vem, hein? Eu até pensei em propor para a gente fazer uma live. Mas uma live ao vivo, horas, só que uma live é divertida. Seriam 4 horas de live, nem a nossa mãe não ia assistir. Né? Então, claro que ia. As mães são o futuro desse mundo. A gente pode discutir essa possibilidade. Eu preciso ver com a minha esposa se eu quero. Eu sou super adepto a esse movimento. Eu, como único membro casado desse grupo aqui, você é o único que ver com minha esposa se eu quero fazer essa live. É isso aí. Né? Então, mas a gente vai conversando a respeito. Vamos finalizando aqui mais um episódio. Foi um prazer aí estar com vocês mais uma noite, mais uma gravação. Quem aguentou a gente até aqui, por favor, sigam, compartilhem, comentem, critiquem, xinguem o Acauã. A gente está aqui para isso. E compartilhem para a gente poder seguir na nossa meta de atingir 1.000 inscritos no nosso canal. A gente está empacado ali, acho que tem 27 ou 28 inscritos, então está perto do 1.000. Mas a gente vai chegar lá. Porque é engraçado, a galera assiste. A galera assiste, mas não se inscreve no canal e não dá like no vídeo. É maravilhoso. Então, deem like no vídeo. Curtam o vídeo ali. E comentem também. Compartilhem com o pessoal. E se inscrevam no canal. A gente está mais perto do 1.000 do que o Denver está mais perto de ganhar a divisão. Esse ano vai ser... Denver... Escuta o que eu estou te falando. Denver e Buffalo. É o ano desses dois times. Considerações finais, senhores. Senhores, uma boa noite, uma boa semana. Assim, depois dessa eu vou embora, entendeu? Me critique, fale o que for, assim, cara, porque ao contrário desses dois aqui, eu tenho coragem de botar o dedo na ferida. Eles não têm, certo? Então, assim, um beijo, até semana que vem e tchau. Até semana que vem. Falou, pessoal, um abraço. Falou, gente. Tchau, tchau.